Sejam bem-vindas à leitura de mais um capítulo aqui do Clube do Livro Ler e Florescer. Capítulo 8. Acabando com seu hábito de se preocupar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6. Este é um momento de confissão. Sou uma pessoa que se preocupa de forma exagerada há muito tempo. Na realidade, quando jovem, eu poderia facilmente ter sido eleita presidente da Sociedade Internacional das Pessoas Exageradamente Preocupadas. Seria fácil me localizar em meio a uma multidão. Eu era a pessoa com as unhas roídas até o toco, aquela com quem a testa sempre franzida, aquela segurando um pacote de balas e colocando-as na boca de maneira constante e regular. Você consegue visualizar essa imagem? Tenho algumas histórias muito tristes daquela época em que eu era uma pessoa sempre preocupada com ninharias. Parte do problema é que minha personalidade é tipo A, cujos traços característicos são a impulsividade e a impaciência. Não digo isso como uma desculpa. Isso só representa outra parte da minha confissão. É fácil encontrar coisas com as quais nos preocupar. Quando eu via alguém realizando uma tarefa ou trabalho, achava sempre que, se fosse feito do meu jeito, seria feito da forma correta. Eu me preocupava com coisas que não eram da minha alçada. Estava o tempo todo preocupada. E minha mente em geral entrava em parafuso até cair em um buraco negro. Eu conseguia pensar em todas as calamidades que poderiam acontecer com minhas filhas, incluindo até meus futuros netos ainda não nascidos. Isso se torna tóxico quando combinado à descrença, a minha vida estava realmente um caos. Agora sei que, naquela época, eu estava apenas agindo conforme o estilo de vida que qualquer pessoa não cristã tem. Eu tinha pelo menos uma desculpa, pois não conhecia Jesus Cristo. Depois, quando me tornei uma nova criatura, uma nova pessoa e filha do Senhor, eu tinha sua palavra para me aconselhar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4:6. A preocupação é um péssimo hábito. Embora a exortação de Jesus seja para não nos preocuparmos, é difícil agir de forma despreocupada. Isso é especialmente verdadeiro no meu caso, já que no passado fui alguém que se preocupava demais, uma especialista no assunto. Contudo, louvado seja o Senhor, agora sou uma preocupada em recuperação, graças à orientação de seu espírito. Em meio a tudo isso, aprendi algumas verdades chocantes sobre esse hábito. A verdade sobre a preocupação. A preocupação é algo que amamos praticar, ou pelo menos isso é verdade para a maioria das mulheres que conheço. E as coisas com as quais nos preocupamos são tão variadas quanto as questões e as pessoas em nossa vida. Para não mencionar nossa imaginação superativa. O que quer que esteja em nossa mente pode ser a faísca que desencadeia um ataque de preocupação. Mas espere aí. Estou indo depressa demais. O que exatamente é a palavra preocupação quer dizer? Quando aprendi que a palavra de Deus me instrui a não me preocupar, decidi que deveria descobrir por que esse cuidado é expresso com tanta veemência. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Portanto, pesquisei um bom número de dicionários e encontrei as seguintes definições para o verbo pronominal preocupar-se: sentir-se desconfortável e perturbado.
ser sobrepujado por uma preocupação importuna e irritante, ser assolado pelas dúvidas. No sentido bíblico, preocupar-se significa ser tomado por uma distração pecaminosa e deliberada que distancia uma pessoa da confiança em Deus. Isso é preocupante. No sentido pessoal, o termo quer dizer que você sente uma ansiedade que precisa depositar aos pés do Senhor Jesus. Isso é reconfortante. À medida que eu pensava na preocupação e em algumas das implicações para as quais essas definições apontam, comecei a perceber por que não deveria me preocupar. Por exemplo, a preocupação é uma reação a algo que está acontecendo na vida de alguém. A preocupação é uma condição produzida quando não vemos solução para o nosso problema ou situação. A preocupação é uma atividade gerada pelo que parecem ser opções limitadas. A preocupação é uma ação que não tem fundamento legítimo. A preocupação é uma condição que afeta todos. A preocupação é uma reação que não produz resultados positivos. A preocupação só é positiva quando a situação se refere a algum pecado. A preocupação é um pecado que nega o poder de Deus. Acabando com o hábito de se preocupar, definitivamente. Só o fato de examinar essas definições me levaram a perceber que qualquer desafio da vida pode nos fazer ficar preocupadas. No entanto, para a maioria de nossos problemas, uma solução imediata é reconhecer que você e eu não estamos sozinhas, mas espere um pouco aí, você amará o que vem a seguir. Deus está sempre presente ao seu lado. A morte de seu filho proveu salvação para nossos pecados. E agora você é filha do Senhor Deus. Deus toma conta de você e jamais a abandonará. Essas são promessas garantidas e totalmente confiáveis. Portanto, por que se preocupar? Mesmo tendo a garantia da presença de Deus em nossa vida, você concordará que a preocupação ainda precisa ser tratada e conquistada e obliterada. Como a preocupação é uma afronta a Deus e é contraproducente para você como pessoa, você não acha que as pessoas cristãs deveriam banir para sempre esse hábito de sua vida? Afinal, o cuidado de Deus por nós é constante. Ele é o bom pastor que nos garante que não nos faltará nada do que realmente precisamos. Salmos 23, 1. E dispomos de inúmeras promessas nas quais o Senhor assegura que tomará conta de cada faceta de nossa vida. Apesar disso, infelizmente, a maioria das pessoas cristãs, incluindo eu mesma, tem sérios e frequentes ataques de preocupação. Existem muitas oportunidades para ligarmos a máquina da preocupação. Portanto, como uma mulher que quer a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, pode acabar com o hábito de preocupar e escolher não ser ansiosa. Por ser uma mulher que se preocupava demais, sofri uma úlcera com sangramento, colite e erupção cutânea nervosa nos dois braços, até a altura do cotovelo. Isso mesmo. Procurei médicos e tomei remédios. Houve uma melhora. No entanto, os médicos, os remédios e as compressões não conseguiam acabar com o hábito de me preocupar. Portanto, voltei-me para Deus. Leio a Bíblia e oro pedindo ajuda de Deus com meu problema de preocupação excessiva. De repente, notei que havia muitas e muitas ordens para que eu não me preocupasse. Agarrei-me a 2 versículos da minha lista de passagens.
Não se preocupe. Comecei a lançar mão deles assim que sentia a queimação no estômago ou quando me surpreendia preocupada imaginando cenários sombrios. Fico empolgada em compartilhar esses versículos com você. Sei que eles a ajudarão tanto quanto me ajudaram. Ore comigo e comece a fazer de forma deliberada a escolha de não se preocupar. Não se preocupem. O primeiro versículo é Mateus 6:25. Quando você o lê, não pode deixar de reconhecer que nosso Senhor tem uma ordem, não um conselho, nem uma dica financeira, tampouco uma sugestão para pensarmos a respeito, mas uma instrução clara para nós. Jesus nos diz o seguinte: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Mateus 6:24. Aqui Jesus ensina a seus discípulos e todos aqueles que se reúnem para ouvir os ensinamentos do Sermão do Monte. Nesse sermão ele afirma uma verdade sobre a vida. Ninguém pode servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e as riquezas. E qual foi sua afirmação seguinte? Ele começa com uma ordem de 3 palavras: não se preocupem. Observe a força dessas palavras de Jesus. Simples, mas ainda assim diretas. Não fiquem ansiosos quanto à vossa vida. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver. Você e eu temos um problema: preocupar-se com alguma coisa e desobedecer a ordem expressa do Senhor. Para mim e muitas outras pessoas, essa deve ser uma das ordens mais difíceis de obedecer. Ainda assim, Jesus explica a razão pela qual não devemos nos preocupar. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, e de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A preocupação de uma pessoa cristã equivale à falta de fé na habilidade de Deus para prover a todas as suas necessidades. E de fato, uma escolha em crer que Deus não tem seu melhor interesse em mente, e essas duas possibilidades expressam dúvida em relação à palavra de Deus. Por fim, ao próprio Senhor. Essa é uma posição claramente contraditória para um cristão. Aquele que já experimentou a salvação de Deus, a quem Deus já disse claramente que o adotaria como filho, a quem Deus prometeu em sua palavra que participaria de seu reino. Essa verdade transforma o Sermão do Monte em algo muito prático. Não podemos buscar simultaneamente a glória de Deus e nossa segurança ou conforto sem sermos fiéis ao Senhor. Jesus nos amou a ponto de morrer por nós, e Ele quer que glorifiquemos seu Pai. O teste da verdade é: você acredita ou não na promessa de que Deus cuidará de você? A mensagem de Jesus é claríssima. Não podemos deixá-la passar em branco, em brancas nuvens, nem